Quem tem 5 tem mais. E quem tem 6 vai ser a gente. Essa semana tem Copa do Mundo, vamos nessa! Bom demais, pô. Não olhe minha careca não, viu? Bom demais, bom demais. Alegria imensa. Vou cobrir aqui no canal o máximo possível aí dessa Copa do Mundo, da melhor forma. A gente vai se ajustando, vai melhorando, mas o vídeo começa com notícia triste. Wesley está fora da seleção. E isso é um grave, grave problema pra gente, se a gente quer esse Hexa. Tá bom? A gente vai entender melhor isso. Ederson foi convocado no seu lugar, volante aí do Atalanta, tá indo pro Manchester, que em Manchester só tem o Manchester. É o City e o Manchester, né? United, como a gente aprendeu. Então, vamos tentar começar a entender aí melhor qual a diferença dos dois. Ederson vai jogar de volante mesmo? Vai jogar de lateral ou não? Não vai, né? Já adiantando, o Ederson não vai. Ele vem para jogar aí no meio de campo. O Wesley, na minha visão, era o único lateral do Brasil que possibilitava a gente ter uma configuração diferente, né? Porque tirando o Wesley, quem vai jogar na lateral direita é Ibanhas, muito provavelmente vai ser o titular. O reserva dele, Danilo. Do outro lado, na outra lateral, a gente tem Douglas Santos e Alexandro. Dois laterais esquerdos da mesma característica aí de Ibanhas e Danilo. Todo mundo é defensivo aí. Todo mundo é. Alexandro talvez saia um pouco mais. Nos tempos dele ele saía, né? Atualmente não sai muito mais, não. O Wesley era ele que tinha essa possibilidade de ser uma flecha ali pela direita, ele joga mais avançado na Roma, né, no clube dele, e poderia ter umas estocadas que a gente até não viu, como nesse jogo contra o Egito, não viu tanto. Numa delas que viu, ele se machucou, infelizmente. Na verdade, a gente não viu quase nada de Wesley nesse jogo contra o Egito. E aí, infelizmente, vai ser isso. Direita e esquerda, freio de mão puxado e vamos ver no que é que dá. Ancelotti não optou por se chamar Juba, tá bom? Primeira vez que eu tô falando de Brasil, primeira vez que eu tô dando minhas opiniões aqui. E pra mim, esse é um dos grandes erros aí da convocação brasileira. Juba não foi convocado. Muita gente diz que ficou na lista dos 55, porque ninguém sabe, porque não houve uma lista oficial dos 55, né? Mas Juba foi convocado em um amistoso e não entrou nem em campo, nem um minutinho sequer. A gente queria ter visto mais Juba, pô. Juba junto com o Wesley na direita e Juba na esquerda são os laterais que possibilitam uma configuração diferente ali para nossa linha defensiva, né? São laterais mais ofensivos que podem, no momento de precisão, no jogo que a gente tá atrás, precisando empatar, virar o placar, eles poderiam possibilitar algo de diferente pra gente. Mas enfim, é isso, Ederson vem, e aí Ederson vem com esse papel de ser um meio-campo. Ele joga um meio-campo mais central, né? Ele vem jogando muito, minutagem muito alta na Atalanta, tanto que tá valorizado, vai pra Premier League. E eu acho que ele é um jogador que pode sim, se ele entrar em campo, pode ajudar a gente. Mas eu não acredito que ele vai entrar em campo, porque vai entrar no lugar de quem? Se Casemiro se machucar ou tiver suspenso, quem entra é o Fabinho, que veio entrando bem aí contra o Egito, contra o Panamá também. A gente já tá confiando um pouquinho mais no Fabinho, e Fabinho sempre foi um bom jogador, um jogador correto, né? Um jogador que era para ter entrado ali contra a Croácia, pelo amor de Deus, velho. Enfim, ele vai pular a fila aí, vai entrar na frente de Casemiro, vai entrar na frente de Fabinho, muito difícil, né? Só se houvesse uma configuração aí que o Casemiro e Fabinho se machucassem, eu acho muito difícil. Na outra vaga de Bruno Guimarães, ele vai entrar no lugar de Bruno Guimarães, o dono desse meio campo do Brasil, que tem Danilo aí também tentando uma vaga na titularidade, mas é um primeiro reserva, que tem Paquetá também como outra opção, que tá buscando a titularidade, mas é uma opção também no meio de campo. Eu acho que ele não entra em nenhuma dessas duas vagas aí. E se houver uma terceira vaga, vem Danilo, vem Paquetá, ou até mesmo o próprio Fabinho, tá bom. Pra mim, Ederson não entra em campo, mas tudo bem. Ele vai ser importante porque é um sinal que Ancelotti dá que ele tá usando mais o meio de campo, que ele pretende usar mais o meio de campo, caso seja necessário, né? Caso seja necessário. Ele fez esse teste contra o Egito, botou o Paquetá de frente, 3 homens de meio campo, funcionou legal, né? Como já tinha funcionado no contra o Panamá, agora funcionou contra o Egito, e são testes que ele tá fazendo, né? Pelo que ele falou na coletiva, ele vai pro 4-2-4, certo? Ele disse que foi perguntado a ele que se ele já tem o time que vai começar, os 11 iniciais, ele disse que tinha, não revelou quais são, né? Mas ele disse que tinha, então ele vai para esse 4-2-4, mas como ele já vem testando e ele vê que talvez realmente seja necessidade, talvez a gente passe a utilizar 3 homens no meio de campo, e essa aí vai ter que ser a saída do Brasil. Na minha opinião, não tem outra saída. O Brasil
ou vai ter que usar 3 homens de meio de campo ou vai perder. Talvez perca para o Marrocos por causa disso. O Marrocos hoje estava jogando contra a Noruega e um meio de campo muito recheado ali. O futebol mundial hoje em dia é meio campo, pô. Se você domina o meio campo, você consegue ditar o ritmo do jogo. A Argentina foi campeã dessa forma, com o Messi brilhando, obviamente, foi Messi mais 10, mas tinha 3, às vezes 4 jogadores, homens de meio campo ali da Argentina, pô. Povoando, tocando a bola e tal. Contra a Croácia, boa parte do jogo em 2022 contra a Croácia que tinha bola, a Croácia ali com o meio de campo, balançando a bola pra lá e pra cá, a gente ficava meio a mercê ali na partida, né. Então, é uma tendência mundial, você precisa ter um domínio no meio de campo. E a gente tem jogadores qualificados, pô, Danilo, graças a Deus Danilo chegou e conseguiu desempenhar bem na seleção, pra Copa do Mundo com certeza ele vai também. Paquetá se sente em casa, né, ele se sente, porra, tranquilo vestindo a amarelinha, então, mais um jogador que chega para agregar também, então vamos lá. Eu acho que Ancelotti, mais uma vez, ele começa nesse 4-2-4, mas ele tá aberto às possibilidades. O experiente que ele é, né, ele sabe que uma Copa do Mundo, uma competição curta como essa, você não ganha com convicções firmes e inalteráveis, né? Ele sabe que tem que mudar ali, seja alguma peça ou algum esquema tático, então, ainda bem que a gente tem Ancelotti aí. Vamos ver se na prática é assim, né? Até agora, pô, a família Ancelotti tá tudo bem, mas ver se na prática, na hora que o bicho pegar, que um resultado negativo vir, ele vai fazer as alterações que talvez tenham que ser feitas, né? Na minha visão, vão ter que ser. Mas enfim, é isso. Vamos falar um pouco do jogo aí. O último jogo aí, 7 dias antes da nossa estreia, 5 dias anteriormente aí à estreia da Copa. E a gente tem que ter em mente exatamente isso, pô. O Brasil tirou muito pé, principalmente no segundo tempo, mas até no primeiro tempo tirou muito pé e até pela lesão de Wesley. Os jogadores sentem ali dentro de campo. Eles olharam assim, porra, viram o cara chorando e tal, ninguém quer passar por isso não. Então, pra mim, naturalmente, foi um jogo que o Brasil tirou mais o pé e tá tudo bem. Dúvidas surgiram realmente, questionamentos a respeito da seleção brasileira. A gente sabe que tá num ciclo, né, de Copa que foi muito truncado, né, cheio de mudanças. Ancelotti chegou há pouquíssimo tempo, não teve nem metade do tempo que seria o necessário para ele conseguir apurar, melhorar essa nossa seleção. Mas, ao mesmo tempo, é um jogo que traz, sim, pontos positivos pra gente, cada minuto a mais importa nessa nossa preparação, né. Quanto mais a gente, tem o Brasil de Ancelotti jogando dentro de campo, eu acho que é mais positivo pra gente. E pra começar a analisar o jogo, eu vou botar na tela aí pra vocês essa camisa do Egito. Que camisa é essa, Egito? Que camisa, pô, eu não tô falando do design não, mas o formato dela, sei lá o que é, parece camisa de feira, pô, de mercadinho. Aí você vai qualquer mercado, qualquer feira aí que tem as camisas penduradas ali, tá essa camisa aí. Pô, pra mim o Egito já começou perdendo aí. Mas vamos trazer aqui os lances, né, passo a passo, frame a frame, já que mais uma coisa aqui do canal, né, vamos se acostumar a esse frame a frame, porque, em termos de seleção, em termos de Copa do Mundo, as imagens são restritas demais, né, são inúmeros direitos autorais aí, então não quero problema com o seu ninguém, mas todo mundo assistiu o jogo, todo mundo viu os melhores momentos, dá pra gente entender aqui melhor. A gente já tem na tela o primeiro gol do Brasil. Foi um Brasil que pressionou muito, né, nessa saída de bola, funcionou muito bem com muitos homens. Se a gente tem muito atacante, nesse jogo a gente até começou com 3 homens de meio, né, com menos atacante, mas na Copa a gente vai pelo menos iniciar com 4 atacantes. Se a gente tem muito atacante, bota todo mundo para marcar naquela correria que a gente tem, que os nossos jogadores de frente têm, e vamos pressionar. Eu acho que é uma boa ideia. Eu sei que, Ancelotti mescla essa pressão. Esse jogo do Egito foi o que a gente melhor viu essa pressão, mas eu sei que ele vai mesclar essa pressão com a gente marcando um 4-4-2 mais recuado também, no jogo mais de transição, né, de roubada de bola e espetando o adversário indo, no contra-ataque, até para aproveitar a qualidade dos nossos jogadores, Vini Júnior, Rafinha e tudo mais, mas funcionou demais e tá aí um golzinho de Bruno Guimarães, jogador do Egito, vacilou demais ali e ele conseguiu roubar a bola e finalizar da melhor forma. Tem até Igor Thiago aqui também, mas ele nem pensou muito, pô, já ajeitou, já Bruno Guimarães foi o melhor em campo, jogou demais, muito boa partida, muito boa jogada dele e já abriu os caminhos, né, a gente já fez 1-0, já abriu os caminhos, mas pouco tempo depois, aos 10 minutos, teve esse lance aí de Marquinhos, que absurdo de Marquinhos, só que vamos pra gente entender a jogada, a gente tem que voltar um pouquinho mais e olha o que Casemiro faz. Ele vai fazer uma tabelinha aqui com Bruno Guimarães e olha o que ele faz. Olha a bola que ele dá. Aqui não existe essa bola, né?
Não existe. Casemiro deu a bola, acabou no pé do jogador aqui do Egito, e que ele tentou um passe, ele errou um passe também, a bola ficou pra gente e Marquinhos, ó, recuou sem nem olhar, pô. Sem nem olhar. O jogador do Egito aqui já estava preparado. Teve gente até que reclamou que Casemiro, que estava junto com o jogador do Egito, não acompanhou, mas sinceramente, é, Casemiro vai ser ocupado pelo passe. Mas essa bola voltou pra gente e ele não tem culpa nenhuma. Como é que ele ia adivinhar que Marquinhos ia tocar um jogador do nível de Marquinhos, né? Marquinhos que, aproveitando agora para falar, porra, tem muita gente questionando, muita gente com dúvida, né? São as dúvidas. Esse jogo foram o jogo das dúvidas que a gente tem. Essa Copa, esse ciclo de Copa, não tem como ser diferente. Mais uma vez, é um ciclo que a gente vem é, com mudanças demais, demais. Ancelotti, eu acredito que ele faz um bom trabalho com o tempo que teve e acredito que em 2030 ele vai fazer um trabalho ainda melhor porque vai ter o ciclo completo, né? Ele vai fazer todas as experiências que ele quiser, vai testar os jogadores, vai testar a tática e tudo mais. Agora, o que a gente tem para essa Copa do Mundo é isso aí. Eu acho que a gente tem que acreditar e eu acho que a gente tem o que acreditar, onde acreditar. A gente vai passar por isso aí. Então, voltando aqui pro lance, Marquinhos recua essa bola e o jogador do Egito vem livre, né? Casemiro aqui ficou pra trás, mas, pô, não tem como adivinhar, pô. Ia adivinhar como? E aí, Alisson saiu, Alisson que não faz nenhum milagre, né? Pô, jogador do nível da seleção brasileira, um jogador do nível que Alisson já foi. Ele não é mais hoje, mas do nível que Alisson já foi. Tinha que ter um milagrezinho, né? Aquela bola que era indefensável, ele vai lá e pega. Ele nunca teve, pô. Você vai encontrar pelo Brasil uma ou outra, né? Ele jogou muito pelo Brasil, você vai encontrar uma ou outra, mas nos momentos mais importantes não tem, né? Tomara que essa Copa seja diferente, mas também no 1 a 1 ali, muito difícil pra ele, não é culpa nenhuma dele aqui. Só tô relatando um ponto que existe, né? E gol do Egito, um empate, e foi até bom esse empate, porque a gente tem que treinar, ao meu ver, a gente tem que treinar sempre na maior diversidade possível. Então, de certa forma, foi bom esse empate. E aí a gente começa a analisar aqui um jogador, Igor Thiago. Meu amigo, você teve a grande oportunidade da sua vida. Você está aproveitando. Todas as vezes que Igor Thiago vestiu a amarelinha, ele aproveitou. Menos ontem, e era a mais importante delas, né? Mas também não um jogador pra gente destacar. Vamos entender aqui. Grande bola de Bruno Guimarães, né? Ele recebe, já espeta, ó. Ele já tá fazendo. Igor Thiago já tá fazendo movimento e Bruno Guimarães nem pensa, já dá a bola dá uma quicada e ele erra o domínio aqui. O goleiro já estava em cima dele. Se ele quisesse, se ele fosse um Romário, ele tinha dado por cobertura, né? Mas ele não é muito longe disso, muito longe de ser um Romário. Tenta dominar, domina errado, a bola passa dele, ó, e fica fácil pro goleiro. Então, essa foi a primeira das 3 grandes chances que ele teve no jogo, tá bom? Essa foi a primeira, já tem a segunda aqui, mais um passe, esse um passe ainda mais bonito. O outro passe, né, que Bruno Guimarães deu, a bola deu uma quicada, aqui é a obrigação de Igor Thiago dominar e fazer o gol. O jogador, o camisa 9, o centroavante da seleção tem que dominar e pelo menos chutar em gol, pelo menos, mas tem que fazer o gol. E ele não conseguiu dominar a bola. Essa aqui, foi uma bola ainda mais bonita, uma bola mais açucarada de Bruno Guimarães. Acha aqui, ó, faz a diagonal e ele, mais uma vez, bem posicionado, fazendo o movimento correto. Muita gente tá analisando isso, que ele tava bem posicionado e tudo mais, mas o jogador da seleção brasileira, esse é o mínimo, pô, esse é o mínimo. E aí ele bem posicionado, qual é o próximo passo? Receber a bola, dominar. Ele não domina. Essa imagem que a gente tá vendo aqui, ele dá um toque na bola, que é o domínio dele, mas ele, ó, qual era o ideal? Ele ia em frente aqui. E aí ele ia sair de cara pro gol numa forma que ele poderia chutar de esquerda ou de direita, dar um bico de direita, ou até daria pra ajeitar o corpo e chutar de direita. Ele não consegue, pô. Aqui ele já ganhou do marcador, o marcador não chega nele. É só ele dominar pra frente e o segundo toque já finalizar. Só que ele domina pra lateral, ó. Ó, onde ele dominou. Tá vendo aqui? E a bola corre pra lateral, pô. Olha isso. Olha o ângulo já, que já diminuiu o ângulo totalmente e na perna esquerda já saindo dele, pô. E aí finaliza em cima do goleiro, mais um domínio que ele erra e prejudicou toda a jogada. Ele pode ser um grande finalizador, né? Ele tem gol pra caramba aí na Premier League no ano, ótima temporada dele, mas não sei se sentiu a pressão, o peso da amarelinha, mas não pode errar essas jogadas, pô. Ele vai receber jogadas assim, ele vai receber passes que ele só precisa de um toque pra fazer o gol, pra ser a finalização, como o Endrick recebeu. A finalização lá que o Endrick recebeu, que a gente até vai analisar, o Thiago não recebeu nenhuma, foram jogadas que ele teve que pelo menos dar 2 toques, dominar a bola. Mas, pô, um jogador de seleção não pode viver só de uma bola.
né, de um toque na bola. Ele tem que saber dar 2, 3 toques na bola. E nessa última jogada, esse grande lance aqui dele, foi exatamente o que ele fez. Ele deu 3 toques na bola, ó. Jogada pelo meio de campo. O Brasil conversando muito nesse meio de campo. Dessa vez, quem, né? Bruno Guimarães, sempre ele. Tocou para Casemiro, né? Uma bola entre os marcadores aqui. Casemiro deu um passe, um toque na bola, né? Conduzindo ela e, ó, de direita, deu um passe sensacional. Mais uma vez, muito bem posicionado aqui, Igor Thiago. E o corpo também, né? Já indo. Só que, ó, isso aqui. Essa imagem aqui, ele já deu um toque na bola, que foi com a direita. Ele já dominou a bola. E em vez de ele dominar a bola pra frente, a bola veio pro lado. Ele tá tentando aqui ajeitar o corpo e pra dar outro toque na bola, um segundo toque pra frente, pra dar um terceiro pra finalizar. E aí ele vai dar esse toque com a esquerda, só que é um toque muito ruim, tão ruim que ele ainda precisa desse terceiro toque. Isso aqui já é o terceiro toque que ele deu na bola, pra tentar no quarto toque com a direita finalizar. Só que aí antes dele conseguir finalizar, os 2 marcadores já chegaram, então é uma bola que ele nem finaliza, quase que ela ainda foi em direção ao gol, o Vini Júnior desviou ela e o marcador tirou, mas, pô, não existe, pô. Essa jogada aqui não existe. Olha, a gente sai de uma jogada dessa forma, era pra ele mais uma vez sair de cara pro gol, ter um posicionamento ótimo pra finalizar e ele não consegue. Mais uma condição, uma condução de jogada aí muito mal de Igor Thiago, né? Se precisar dar mais de um toque, ele tá mostrando que talvez não consiga fazer isso. Então, é mais uma dúvida que a gente tem, né? Era um jogador que estava surgindo como solução e vem apresentando mais dúvidas. Então, vai anotando aí, Marquinhos, dúvidas em cima de Marquinhos, dúvidas em cima de Igor Thiago e é isso, tá? Vamos voltar aqui aos 25 ali, né? Voltar um pouco. Eu preferi separar as jogadas de Igor Thiago juntas e a gente vai para a grande chance de Vini Júnior. Também já é uma quarta chance, grande chance nossa aí, que não pode ser perdida, né? O Egito tava com a bola no ataque, a gente tirou e Rafinha ganhou a disputa pro seu marcador e deu um passe em profundidade aí para Vini. Passe perfeito de Rafinha, grande jogada de Rafinha, grande bola. E Vini vai na velocidade, ganha fácil do marcador. Ele aqui, ele já tá no momento que ele já poderia ter finalizado antes, né? Mas eu fiz um recorte aqui que olha o ângulo que ele tem. É esquerda nela, Vini. Mete a esquerda na bola e já era, pô. Só que, ó como vem a finalização. Isso aqui foi a finalização dele, de direita, totalmente desajeitado aí, o corpo totalmente errado. Então, Vini Júnior é também um ponto de interrogação, né? Sempre foi muito questionado. Muita gente. Não, ele não fez um jogo bom, muita gente quer ele fora da titularidade da seleção, mas o fato é, independente dessa jogada aí, desse erro que ele teve, o fato é que Vini Júnior é um jogador muito importante pra gente, pô, muito importante. Na Copa de 2022, se a gente for voltar a fazer e analisar jogo a jogo, ele participa da maioria dos gols do Brasil, pô. Faz gol, dá assistência ou dá pré-assistência, né? Ele faz acontecer os gols do Brasil. Então, é um dos melhores jogadores do mundo atualmente. E no Brasil, mesmo que ele não tenha esse desempenho de melhor do mundo, ou de melhores jogadores do mundo, ele tem um desempenho acima da média e é um jogador importantíssimo pra gente. Ancelotti confia nele e na entrevista, inclusive, Ancelotti disse que ele vai sacar, né, no portunhol, no melhor portunhol aí de Ancelotti, ele vai sacar sua melhor versão nesse Mundial. Ancelotti acredita demais nele e a gente tem que acreditar também. Não adianta ficar questionando. Se chegar lá e ele não decidir, e ele não ser o cara e ele tiver mal, o Ancelotti vai tirar ele também, pô. No lance seguinte, eu não trouxe aqui os frames, né? Mas no lance seguinte, Vini teve uma jogada que ele passa por 3 jogadores do Egito no meio de campo, e aí toca pra Rafinha finaliza mal, mas acaba que foi uma jogada positiva. E aí, assim, na jogada seguinte ele dá a resposta porque é um jogador que é indispensável, pô. Ele passou por 3 jogadores, assim, driblou muito bem, lembrando até Neymar nos bons tempos, né, de Neymar. E é um jogador que pode desequilibrar a qualquer momento. A gente não pode desistir de Vini Júnior nunca. E aí eu trago a tela pra vocês. Eu trago a tela o lance do pênalti, né? Pra mim, pênalti claro. Vini Júnior também faz uma jogada de efeito ali, um grande drible que ele ia conseguir. E o jogador tem a alavanca aqui, né? Ele faz a falta. Pra mim, falta clara, mas pô, amistoso, beleza. Dá pra passar. Agora, se esse lance não é marcado pra gente na Copa do Mundo,
aí assim é papo de Indaiá, velho. Aí é muito complicado, pô. A gente teve em 2018 lá ali contra a Bélgica, um pênalti, né? Até hoje eu até fico na dúvida, mas poderia ter tido um carinho maior da arbitragem naquele lance de Gabriel Jesus, né? Contra a Bélgica. Enfim, são detalhes que podem fazer a diferença completamente numa Copa do Mundo, em um jogo decisivo, numa final, na semifinal, né? Então isso aí foi pênalti, tá bom? Só pra deixar registrado. E aí a gente vai para o segundo tempo, que eu trouxe esse lance aí de Luiz Henrique, né? Foi mais pra. Foi uma das grandes jogadas dele, né? Quando ele entra no segundo tempo, é outro jogador. Luiz Henrique, titular da seleção brasileira, é um jogador ok, tá? Um pouco abaixo, talvez. Agora, Luiz Henrique, que entra no segundo tempo na seleção brasileira, é Pelé, porra. É Pelé, ou se não, Garrincha, né? Talvez mais um estilo de jogo ali mais parecido, talvez com Garrincha, Jairzinho, talvez. Meu irmão, ele joga muito, pô, e desequilibra demais. A gente tem que segurar essa arma pro segundo tempo. Sempre, independente. Se tiver nas quartas de final contra a Inglaterra, na semifinal contra a Argentina, Luiz Henrique veio no segundo tempo, destruiu com o jogo, fez 2 gols, deu assistência. No outro jogo é reserva de novo, é banco nele. É nossa arma pro segundo tempo. A gente tem peça suficiente para entrar de frente, né? Ainda mais se mudar o esquema, tirar um atacante e botar mais um jogador no meio campo. Então, deixa nossa arma aí pro segundo tempo. E aí, só que nessa pegada, Ryan fica prejudicado, né? Porque Ryan já era o cara do segundo tempo. Se a gente usa Luiz Henrique no segundo tempo, o Ryan vai entrar como? De titular? Talvez, né? Talvez, mas eu acho difícil. Mas essa jogada aí foi linda, ele cortou os 2 marcadores e ainda cruzou na bola, deu uma boa bola pra Rafinha, viu, deu uma boa bola. É porque era uma bola difícil e Rafinha dá o máximo ali no detalhe, assim, grande jogada de Luiz Henrique. E vamos para o gol, né, o gol do Brasil, mais uma vez aí destacando a pressão, né, na saída de bola do Brasil. A gente estava no segundo tempo com os outros jogadores, tinha Endrick, Matheus Cunha, quem mais entrou aqui? Danilo, né, enfim, Douglas Santos, aqui é Douglas Santos. Fabinho também tá aqui, ó. Essa marcação pressão do Brasil é muito bonito de se ver, é muito legal. É muito bom mesmo que contra a maioria dos times, a turma não vai aguentar não. Se a gente encaixar essa marcação pressão, a gente não vai aguentar não. O problema é contra os times que vão conseguir sair dessa marcação. Eu vou trazer no final um detalhe aí sobre isso. Então, jogador do Egito aqui também se atrapalhou com a bola, ele teve uma outra oportunidade aqui já para tirar, e aí foi tirar já muito em cima. Rafinha ganhou a bola, né, a bola sobrou pra ele partiu pra cima, deu uma gingada ali e cruzou, ó, Endrick, nosso menino aqui, o homem do Hexa. Bola nele, pô, bola nele, aí chegou finalização. Voltando lá pra análise de Igor Thiago, ele não teve nenhuma bola dessa pra um toque só e enfiar ela pra dentro do gol, né, vamos ser justos, mas Endrick, ele faz isso com perfeição, né, Endrick, ele é aquele chuta-chuta, pô. Se bobear, ele chuta, ele já ajeita e chuta. Isso é muito bom, pô. É uma qualidade muito boa porque ele chuta bem. Se ele chutasse mal, ia ser horrível, mas ele chuta muito bem, finaliza muito bem. E aí dentro da área, Romário, porra, isso só lembra do Romário dentro da área, é um gênio, porra. É um gênio, ele é gênio fora da área também, mas dentro da área ele é um gênio e Endrick é isso, pô. Vacilou, levou, o Endrick é matador. Então, golaço aí, gol muito importante para Endrick também, né? Deixar mais um recado, ele sempre ajudando, ou com assistência, ou produzindo chances, e aí fazendo gol, muito bom também. Ele farmando aura, eu vou colocar na tela aí, ele farmando aura na comemoração, que ele pula e a camisa 19 dele vira um 10, né? Pô, o cara farma aura pra caramba. Tô trazendo papo de Indaiá, farma aura aqui, né? Então, espero que vocês não fiquem gags. Foi mal, viajei. Então vamos lá, vamos em frente. E aí é isso, o jogo foi esse, e eu vou trazer esse detalhe aqui sobre essa marcação pressão do Brasil, tá? Esse aqui foi o lance do primeiro gol. Quando a gente analisou ele, a gente já estava vendo em que um lance no frame em que esse jogador do Egito que tem a bola, ele já estava muito mais cercado e Bruno Guimarães roubou a bola dele. Mas ele teve uma oportunidade de tocar a bola aqui, pelo menos pra cá, ó, de se livrar da bola. E ele teve outra oportunidade de se livrar da bola. Tinha um goleiro do Egito, tinha um zagueiro do Egito. E aí, o cara do Egito, o jogador do Egito, talvez ele cometa esse erro. Um jogador da Escócia talvez cometa esse erro, do Haiti. E talvez alguma outra seleção que a gente enfrente no 16 avos, umas oitavas. Eu já acho que não, mas pode ser que sim. Agora, quando a gente chegar mais pra frente na Copa do Mundo, umas quartas de final, uma semifinal, pegar uma França, uma Argentina, uma Espanha, pegar os tops. Os caras não vão cometer esse erro, não, pô. Vai voltar a bola ali no zagueiro, no goleiro.
e essa bola vai pro zagueiro de lá, vai pro lateral aqui, os caras vão dar um jeito de conseguir sair dessa marcação-pressão da gente. Se a gente não acertar muito bem essa marcação-pressão, a gente vai sofrer com esses times, porque quando o Egito, se eu não me engano, foi uma vez só que o Egito conseguiu sair tocando e escapou dessa nossa marcação-pressão, ele teve campo aberto para correr com a bola, né? A França fez um pouco disso no amistoso que a gente teve agora agora há pouco, né? Pré-Copa. E no jogo de Copa do Mundo, se a gente der essa bobeira, não acertar essa marcação-pressão aí, a gente vai acabar dando muita oportunidade, muito campo para uma Argentina, para uma França correr. A França só quer isso, né? A França só quer esse espaço para correr. Então é um ponto de muita atenção pra gente. Tá bom? Então foi essa minha análise aí do jogo. O Ancelotti, que mais um jogo, ele optou por mesclar muito o time, né? Alterar muito pro segundo tempo, trazer muitas reservas. E aí, na minha opinião, o que eu acho é que ele tá querendo ver esses reservas jogarem. Ele tá gostando do que ele tá vendo, né, todo mundo tá gostando do que os reservas estão fazendo aí, e ele tá vendo que pode contar com várias peças desse banco. Ele até ressaltou isso na entrevista, na coletiva pós-jogo, que o banco vai ser muito importante e as 5 mudanças vão ser muito importantes. Então ele vê as 5 mudanças como uma grande oportunidade de mudar a cara do time, renovar o time, melhorar o time, né, durante os jogos, mas vê no banco uma oportunidade de melhorar os times para um próximo jogo, um jogo seguinte, ele trazer soluções do banco já logo de cara em jogos seguintes. Então, isso é muito bom. A gente, trazendo o exemplo da Argentina, a gente tem que ter uma adaptação muito grande no decorrer da Copa do Mundo. É uma competição muito curta. A Argentina teve escalações diferentes durante todos os jogos. Né? Perdeu aquele primeiro para a Arábia Saudita e já veio alterando para o segundo, obviamente, mas mesmo vencendo os jogos, mesmo avançando de fase, a Argentina foi mudando, pô, conforme o adversário. Ancelotti perguntaram isso, né? Se ele vai alterar o esquema conforme o adversário. Ele diz que não, mas assim, a gente sabe que ele vai, né? Conforme o jogo, conforme o adversário, conforme ele vê o que tá funcionando, né? Então isso é muito bom. Ele já deixar claro que vê no banco de reservas soluções, né, ou possibilidades pelo menos. Eu quero só trazer mais um ponto aqui sobre Rafinha, né, que pra mim ele fez um ótimo jogo, se apresentou para o jogo, deu bola, deu passe, assistência, finalizou. Para mim ele tem que fazer isso, um jogador top do mundo como o Rafinha como o Vinícius Júnior tem que fazer isso, ou fazer gol todo jogo, ou deixar um companheiro dele, como ele deixou o Vini Júnior na cara do gol, ele deu assistência para Endrick, então assim, Rafinha fez a parte dele. Ficam as críticas porque, no geral, né, no contexto já desde muitos jogos, desde sempre, Rafinha e Vini Júnior, os dois juntos, deixam muito a desejar na seleção. Já deixaram demais, mas num jogo em que um faz o jogo mal, que é Vini Júnior, e Rafinha faz o jogo bem, a gente tem que separar as coisas, né? Rafinha jogou bem e Vini Júnior, mais uma vez, ele é um cara que quando a parada estiver valendo, a gente tem que acreditar nele e com certeza eu acredito que ele vai trazer coisas positivas pra gente. Falando também um pouco do meio campo, né, desse esquema aí com o Paquetá, eu senti que o Brasil conseguiu fazer muito mais conexões, né? Com Bruno Guimarães, com Paquetá, com Casemiro, com Rafinha ali. Se você trouxer mais jogadores para perto de Bruno Guimarães, que é o nosso coração ali, o nosso meio de campo, é quem dita o ritmo, ele vai conseguir conectar muito mais jogadas, vai criar muito mais oportunidades pra gente. Então, o segredo para mim é esse, povoa mais esse meio de campo e que as coisas vão dar certo naturalmente, tá? Paquetá também não fez um jogo tão bom hoje como fez lá contra o Panamá, mas só dele estar ali presente, pô, é um cara que dialoga muito bem com todos os outros jogadores que estão ali, ele toca a bola, faz tabelinha, né, um jogador muito inteligente e jogando ao lado de Bruno Guimarães potencializa os dois na minha visão. Se não quiser Paquetá, quiser Danilo também tem características similares aí, um jogador também muito inteligente, qualidade demais na troca de passes e é isso. Ficam dúvidas, né, ficam questionamentos, não tinha como ser diferente pelo nosso ciclo de Copa, pelo tempo que Ancelotti teve para preparar esse time aí, mas minha visão é otimista sobre o Brasil. Eu acho que a gente chega com chances, como todo mundo chega. Talvez França esteja à frente, a Espanha esteja à frente, a Argentina. São seleções que vêm numa pegada já de anos, de ciclos de Copa, né? Um outro entrosamento, um outro contexto. A gente vem com muitas dificuldades e, pô, a dificuldade atrás de dificuldade, lesões, sem Militão, sem Rodrigo, peças chaves aí pra gente, né? Enfim, muitas dúvidas no questionamento, mas é positivo pra caramba, velho. O que a gente tá vendo aqui é positivo pra caramba.
E só ressaltar outra coisa, amistoso é amistoso, jogo de campeonato é jogo de campeonato. Esses caras aí, quando chegar a hora da verdade, eles vão desempenhar muito mais. Marquinhos tem suas falhas, né, tem suas questões, mas quando chega a hora da verdade, ele é campeão e ele joga pra caramba, pô. Não tem essa não, Gabriel Magalhães vai vir também pra zaga, Casemiro, na hora da verdade a gente sabe que ele joga. Tá bom? Então, não vamos lá, porra, 2-1 só do Egito, não jogou bem, é amistoso, pô, amistoso, pré-copa, a galera tirando o pé, contra o Panamá também, enfim. Agora vai começar a brincadeira de verdade e vamos embora fazer esse acompanhamento aí do Brasil. Vai ter análise sempre pós-jogo aqui e vou tentar também trazer diariamente aí um resumo do que tá acontecendo na Copa, né? Do que está acontecendo dentro de campo, mas fora de campo também, né, uma resenha com os torcedores, né, tudo que mais relevante tiver acontecendo aí. Vamos nessa, se inscreve no canal, deixa o like aí, vamos rumo ao Hexa, né, dessa vez finalmente o Hexa vai vir. Eu acredito e espero que você também acredite. Vamos lá, valeu.